Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou gravar a solução do PET, volume 6, semana 1, para o primeiro ano do ensino médio. Esse assunto vai falar sobre plano cartesiano. É um assunto simples, mas que a gente tem que ter atenção e aprender a fazer bem, porque ele vai fazer diferença para outros assuntos mais complexos. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever no canal da Escola Online, não deixe de seguir as redes sociais. E siga também as minhas redes sociais, inscreva-se também no meu canal, professora Eleonora Azevedo. A gente já começa logo depois da vinheta. Atividade 1. No plano cartesiano a seguir, estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, o ponto que está localizado no eixo das ordenadas, o ponto com abscissa igual a zero e os pontos localizados no terceiro quadrante. Vamos lembrar o seguinte, a gente roda sempre em sentido anti-horário. Então, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. O eixo X, que é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas. Grava assim, abscissas, para você lembrar que é o eixo X. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Coisas importantes aqui, é importante a gente saber os nomes. Dificilmente, se você for fazer uma prova, alguém vai te perguntar o que é o eixo das abscissas, o que é o eixo das ordenadas. Mas ele pode dar orientação e falar assim, um ponto encontra-se no eixo das abscissas, está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, é importante você ver isso. Olha quem que está aqui, os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. Ponto E, ponto F. O ponto H está sobre o eixo, então a gente não vai considerar ele. Então, o primeiro quadrante deveria ter deixado um espacinho aqui, E e F, mas dá para você enxergar. O ponto que está localizado no eixo das ordenadas, eixo Y, olha o ponto que é, o J. Um ponto com abscissa igual a zero. O ponto com abscissa igual a zero é que o x vale zero, ele só tem y, é o próprio J. Ele não deslocou, olha o que significa abscissa, é deslocar para frente ou para trás em relação à origem. Ele não deslocou nem para frente nem para trás, então ele está no zero, mas ele deslocou um para baixo, então continua sendo o J. Os pontos localizados no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, I e G. Esses são os pontos que a gente tem localizados. É simples o exercício, mas aí cobra coisas que a gente precisa saber. A gente precisa saber esses nomes. Atividade 2. Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M, menos 2 e 3, N, menos 4 e 1, P, menos 2 e menos 1. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? O que a gente tem que lembrar? Toda vez que eu tenho um ponto aqui, eu vou ter X primeiro e Y. A gente fala que é um par ordenado. Por que é ordenado? De ordem. Por isso que estou destacando aqui na minha fala. Para você lembrar que a ordem é importante. E qual é a ordem? Primeiro X, depois Y. Então, o ponto M, vamos procurar ele primeiro. O X vale menos 2 e o Y vale 3. Eixo horizontal, X, eixo vertical, Y. Então, o ponto M, o X vale menos 2 e o Y vale 3. X menos 2 e Y 3. O ponto M seria aqui, já não é. Aqui mesma coisa, menos 2 está aqui com 3. O ponto M seria aqui, não é. Menos 2 e 3, ponto M certinho. Menos 2 e 3. Não precisa nem fazer o restante, a gente já viu qual que é a resposta certa. Mas vamos ver as demais.
O ponto N, x igual a menos 4, y igual a 1. Certinho, ó, o x menos 4 com o y igual a 1. Certinho o ponto N e o ponto P, menos 2 e 1. Menos 2 do x, menos 1, falei errado, com menos 1 do y. Certinho, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos seguindo. Atividade 3. No plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. As coordenadas desses pontos são, vamos ver aqui, ó, sempre eixo horizontal, eixo X, ele vem primeiro, eixo das abscissas. Escreve aí, abscissas, para você lembrar. Eixo Y, eixo das ordenadas. Olha o que a gente tem aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Marca aí, ó. Ele deu uma unidade. Ele podia fazer de 10 em 10, do jeito que ele quisesse. Ele marcou como 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não é obrigatório colocar, não, mas eu acho que fica bem mais fácil quando a gente coloca, fica mais fácil de visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Achei que eu tinha pulado alguém. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, que é o último aqui. Então, coloquei todos. Muito cuidado, gente, que fica emboladinho aqui, ó. Aluno tem mania de pular um quadradinho para não embolar. Não pode pular. Tem que ser certinho aqui. Uma linha para cada número, tá? Então, vamos ver quem que é o ponto P, ó. O ponto P, olha o X primeiro. Lá no eixo horizontal, olha onde vai o P. No menos 3. Então, já coloca aqui. E no eixo vertical, olha onde vai o P, no 5. Então, as coordenadas aqui, menos 3 e 5. O ponto Q, ó, X primeiro, menos 2. Q depois, menos 3. R por último, o X dele, ó, tá indo lá no 3. E o 5. E o Y tá no menos 5. Eu tinha comido o sinalzinho aqui, deixa eu organizar, porque para baixo é negativo, menos 5. Então, 3 e menos 5. Então, achamos, ó, menos 3 e 5, já pode ser só a letra B, vamos ver se está certinho. Menos 2 e menos 3 e R, 3 e menos 5. A alternativa certa é a alternativa B. Vamos seguindo. Atividade 4. As afirmações a seguir sobre pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. O ponto de coordenadas 0 e 3 pertence ao eixo Y. Lembra disso, ó, coordenada x primeiro, y depois. Se você quiser fazer, não tem necessidade não. Se você quiser fazer um gráfico aqui rapidinho, você pode até fazer, ó, 1, 2, 3. Como ele está falando só de 3, vou fazer só até o 3 aqui. Perdoe meu desenho torto, que desenhar aqui é muito difícil com essa canetinha. Então, ó, olha o que significa o ponto 0, 3. Essa é a minha origem. O primeiro é o eixo X. Significa deslocar para frente ou para trás. Significa que não deslocou nada. Eu continuo aqui. O segundo é o Y. Como ele falou que é 3, significa que é deslocar 3 para cima. Ou seja, esse aqui vai ser o primeiro ponto. Vou chamar ele assim. E ele fala assim, ó, pertence ao eixo Y. Certinho. Ah, ele pediu para pôr verdadeiro ou falso, então vou colocar um verdadeiro. O ponto de coordenadas 3 e 0 pertence ao eixo X. Vamos ver? Ó, o que significa? Primeiro X, depois Y. Se o X é igual a 3, eu saí da origem e desloquei 3. Se o Y significa andar para cima ou para baixo, eu não andei nem para cima nem para baixo, então ficou aqui. Esse vai ser o segundo ponto. Ele pertence ao eixo X? Verdadeiro. O ponto de coordenadas 3 e 3 pertence ao eixo X. O que significa isso? Ó, sair da origem 3 no X e 3 no Y. Para cima, para frente, para direita e para cima. É isso que significa. Esse vai ser o ponto 3. Ele pertence ao eixo X? Não pertence. Falso. Ele pediu as afirmações verdadeiras. Letra A, 1 e 2. Atividade 5. O ponto Q tem coordenadas Q, m menos n e menos 2m, com m maior que 0 e n menor que 0.
em qual quadrante está o ponto Q? Olha o que a gente tem que fazer aqui, ó. O m é maior que zero, significa que é positivo. O n é menor que zero, negativo. Se você consegue abstrair isso, eu consigo fazer fácil, ó. Vai ficar positivo menos um negativo. Eu gosto de pensar assim, ó. Então, vai ficar menos com menos mais, positivo com positivo, resultado positivo. O 2, menos 2 vezes n, então vai ser menos 2 vezes um número negativo. Vai ficar mais positivo ali, tá? O 2 positivo. Então, tem primeiro e segundo x e y positivo. Mas eu vou te ensinar a fazer uma coisa aqui, não é muito certinha, mas te ajuda a raciocinar bem. Vou até mudar a cor da caneta para destacar aqui para você. Escolhe um valor pequenininho, fácil de você fazer, ó. O m maior que zero significa que tem que ser um número positivo, qualquer um, 2. O n menor que zero tem que ser um número negativo, qualquer um desde que seja negativo, 1. Escolhe números pequenos para ficar fácil de você fazer a conta. Se a gente pensa dessa maneira, vou até colocar aqui, olha quem que é o m menos n. Vai ser 2 positivo menos o n que é negativo. Então, vai ficar menos e menos mais, vai dar 3. E o menos 2n? Se a gente pensa dessa maneira, vai ser menos 2, deixa eu corrigir aqui, menos 2 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu vou chegar aqui, ó, que na hora de representar, esse daqui é o x, esse aqui é o y. É o meu ponto 3 e 2. É esse ponto que eu tenho que representar. X igual a 3, y igual a 2, yx. O ponto vai ser esse ponto aqui. Esse ponto pertence ao primeiro quadrante. A ideia é exatamente essa, ó, quando eu fiz o vermelhinho. Positivo e positivo. Nesse quadrante, ó, valores para x positivo, para y positivo. Olha o que vai acontecer no segundo quadrante. Olha qual que é a característica do segundo quadrante. O x é negativo e o y, se eu pegar um número qualquer aqui, vai ser positivo. Se eu pegar no terceiro quadrante, olha a característica do terceiro quadrante. Qualquer número que eu pegar para x tem que ser negativo e para y negativo também. E o quarto quadrante, qual que seria a característica dele? X positivo e y negativo. Precisa decorar isso? Não precisa. Faz alguns exemplos para você entender. Foi o que eu fiz aqui. Eleonora, é o super correto fazer estipular valores? Não, ele não deu valor. Mas a gente consegue fazer para raciocinar e adaptar o nosso raciocínio. Atividade 6. No plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD com lados BC igual a 2 e DC igual a 3, contidos nos eixos coordenados. O par ordenado representado por A é, olha o que ele fala, ó, BC igual a 2. Essa distância aqui é 2. DC igual a 3. Essa distância aqui é 3. Ele quer saber qual que é o par ordenado representado por A. Olha qual que vai ser a minha ideia, ó. Ele está falando que aqui tem 3 unidades. Porém, olha a característica do eixo X. Positivo para cá e negativo para cá. Como é retângulo, a gente não fala que o lado de um retângulo vale menos 3. A gente fala que é 3. Mas a orientação dele, ó, tá lá para a esquerda. Então, vai ser menos 3. A gente não vai falar isso não, que a distância é menos 3. Mas eu sei que esse valorzinho aqui, ó, é o menos 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa para cá, ó. Olha quem que é o ponto B. É 2. Mas ele está para cima do eixo X. Qual que é a característica do eixo Y? Para cima positivo, para baixo negativo. Quando eu faço isso, quanto que vale o B aqui? Ó? Quanto que vale esse ponto? 2 positivo. Se o desenho tivesse aqui para baixo, seria 2, porém negativo. O menos 2. Deu para pegar essa ideia? Então, olha o que vai acontecer aqui para o A. Olha quem que é o X dele, ó, menos 3. Quem que é o Y do A? Vem até aqui, ó, 2. Então, as coordenadas menos 3 e 2, B de bola. Repete, gostou da letra B. Mais uma questão, atividade 7. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos P,
QRST e responda a questão que segue. Então, vamos representar primeiro. O que você tem que lembrar? O que você vai lembrar para mim é que é sempre o primeiro x e o segundo y. Ah? Ponto P, ó, o ponto P, o x vale 4 e o y vale 2. Faz tracejado, faz com a régua, não faz um bolotão, mas faz um pontinho para representar aqui, ó. Fiz um pontinho, coloco o P, pontinho. Agora vamos para o Q, ó, x e y. Esquece o P, senão você confunde tudo. O x vale 1 e o y vale menos 2. Você tem que fazer ó, o 1 do x encontrar com o menos 2 do y, sendo que você não pode fazer isso, tá? Tem que seguir ali a malha quadriculada. Esse aqui é o ponto Q. O ponto R, menos 3 e menos 2. Menos 3 do x com menos 2 do y. Faz os dois encontrarem aqui. Então, vai ser R. Opa. Eita. R. Menos 2 do x com 1 do y. Esse é o ponto S. E por fim o ponto T, menos 4 do x, ó, saí do zero, cheguei no menos 4, mas o y é zero, significa que eu não vou deslocar nem para cima nem para baixo. Então o ponto T vai ser esse ponto aqui. Sempre lembrando, gente, qual que é a característica? X primeiro, Y depois. Sempre lembrar disso. Par ordenado. Tá? Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Essa vai ser a ideia. Sempre sentido anti-horário. O que é anti-horário? O contrário do relógio. O ponteirinho do relógio gira para cá, o anti-horário a gente vai girar para o outro lado. Tá? Então, o segundo quadrante é o que ele está pedindo para a gente. Isso aqui que interessa para ele. Quem que é o ponto do segundo quadrante? S, a alternativa certa é a alternativa D. Com isso, finalizamos a semana 1, volume 6, PET 6, já está acabando. Já está chegando aí na reta final dos PETs. Importante, pessoal, é um assunto simples, mas é super importante que você entenda bem o plano cartesiano, como que funciona, aprenda a representar. Os mais antigos aí já brincaram de batalha naval, é aquela ideia de batalha naval, treina bastante isso, porque apesar de um assunto simples, ele vai ser útil para outros assuntos. Bom, eu paro por aqui, não deixe de se inscrever no canal da Escola Online, nem no meu canal, Professora Eleonora Azevedo. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima semana.